Fala galera, mais uma vez aqui é Thiago Garcia falando com vocês sobre mobilidade elétrica e esse vídeo é muito especial porque são 4 anos de Jaque IEV40. Peguei o carro zero e ele já fez 4 aninhos de vida. É uma criança ainda, mas com muita história para contar. E juntamente com ele tem seus amiguinhos elétricos, né? Que eu quero mostrar para vocês um pouquinho do panorama do que é a mobilidade elétrica no Brasil nesses últimos 4 anos, trazendo um pouco do crescimento, do que mudou nesses últimos 4 anos, o que eu tenho vivenciado, tá bom? Não somente do carro, mas como tudo em torno do que se refere à mobilidade elétrica, tá bom? Então, não se esquece de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo. E fique aí para assistir ele todinho, você vai gostar. Tô mostrando primeiro a parte interna, olha só. Tem todos os plásticos aqui. O volante, ele está muito bem aqui. Essa parte do couro, tá? Pouquíssimo desgaste mesmo. Somente aqui na parte do plástico ele tá um pouco mais gasto, né? Tirando a cor, porque é onde eu fico mais tempo com a mão, tá? Multimídia, sem muitos segredos. Câmeras funcionando nitidamente. Os plásticos aqui também sem nenhum desgaste. Os bancos também, mesmo sem hidratação, eles estão muito bons, tá? A única coisa que eu tenho de marcas aqui dentro foi por causa de um babaca, um cara que quis socializar meu celular, onde ele estourou o vidro, aí voou o caco pra cá, deu uma riscadinha aqui, mas tirando isso, de acabamento, ele está muito bom. Deixa eu tirar essas porcaria aqui, que às vezes eu levo umas máscaras comigo para mostrar. Olha só. Só tá sujinho, mas ele tá bem conservado, tá bom? E aí, falando da questão da bateria dele, ele perdeu um ponto aqui, pelo que o pessoal passou no scanner da Jaque, ele está com 80%, 88% da bateria original, né? E com 83 mil quilômetros, considero um bom número, tá bom? Ele é bem sólido mesmo, bem consistente. Pouquíssimo barulho de suspensão, de amortecedor. Tem um barulhinho só, que eu já até comentei com vocês que eu tive um problema no pantográfico dele, né? Do diferencial, que eu acho que não foi resolvido. Mas o carro em si, ele está muito bom. Algumas marquinhas, algumas rugas da vida, né? Mas boa parte não foi nem culpa do carro, foi culpa dos caras que passaram em torno desses invejosos. Ó, tudo batidinho de porta, que boa parte foi feita quando o carro tava parado. Fazer o que, né? Isso aí. Deixei esse adesivo, gostei dele. O carro ele tá com a pintura também intacta, né? Tirando uma manchinha ou outra, mas em si ele tá muito bem. Veja só aqui que é um cofre de motor de um carro com 83 mil quilômetros, sendo um carro elétrico. Nada de vazamentos, entendeu? Não existe essa questão de mancha de óleo, entendeu? Ele pega poeira mesmo, ó. Poeira. Se você olha, praticamente é a mesma coisa que de um carro zero, que não faz diferença, tá? Aliás, a única coisa que eu preciso fazer nesse carro é trocar essa bateria aqui de 12 volts. Já não está mais com 12 volts, está com 11. Então preciso trocar, mas quem quiser saber, é esse aqui o modelo que vem de fábrica, ou seja, 4 anos e a bateria auxiliar ainda é a original. Pneus eu já troquei em 2 momentos, tá? O primeiro momento foi com 18 mil quilômetros, porque o carro estava desalinhado e comeu tudo por dentro. E aí depois, com 70 mil quilômetros, eu troquei os 4 pneus. Eu já rodei 13 mil quilômetros com eles. Eles estão novinhos, tá? Ah, esqueci de falar das rodas, estão bem comidinha mesmo também. Mas o pneu tá da hora. Pack de bateria aqui embaixo. Tem a proteção dele. E sem marcas, né? O carro ele tem até uma boa altura de relação ao solo.
então não tenho batida nele. Então, pessoal, voltando a falar do Chapolin Colorado, meu Jaque V40, que completou 4 anos agora no dia 24 de outubro. Hoje é dia 5 de novembro, eu não tinha conseguido parar para fazer esse vídeo antes, mas ok. No momento, nesse instante, ele está com 83.177 quilômetros, tá? E ele teve uma perda, né, da capacidade de carga dele, uma degradação de 12%. Ou seja, a cada 6.931 quilômetros, ele perdeu 1% da bateria, tá? Já vi carros com a bateria mais degradada, já vi carros com a bateria menos degradada. Mas tem um porém. Existe uma célula, apenas uma célula no meu carro, que ela apresenta uma degradação maior que as demais. Então, pode-se verificar, vou parar na concessionária um dia desses para ver se eu consigo corrigir esse erro por software mesmo, e ver se dá uma subidinha mais aí nesses 88%. Mas, ok. Significa que, nos 4 anos que eu tenho esse carro, ele degradou por volta de 3% da bateria. A cada ano, 3%. Vamos fazer uma conta bem simples. Se considera-se 70% de degradação do estado da bateria como um ideal para usar no carro. Mantendo essa sequência, né, essa média, eu conseguiria rodar com ele 207.942 quilômetros aproximadamente, e pela minha média, que eu dirijo por volta de 20 mil quilômetros por ano, significa 10 anos de vida útil dessa bateria. Vai ser isso? Provavelmente não. Por quê? O que acontece? A bateria de alta voltagem, ela tem a tendência de degradar mais no começo da vida dela. Então, imagina-se que daqui para frente, a degradação dela vai ser reduzida. Ela não vai seguir na mesma constância de degradação, tá? E ainda, como eu falei para vocês, tem uma célula só que está fora do padrão, que está puxando as demais para baixo. Então, eu vou dar uma parada na concessionária, na oficina da Jaque no Ipiranga, e tentar corrigir esse probleminha e ver como que vai ficar a bateria. Ainda falando na parte de manutenções, vamos falar de revisões, tá? Eu já fiz até agora 9 revisões desse carro, porque a Jaque, ela pede para você fazer a revisão dos 3.000 quilômetros, só que não te cobra por isso, tá? Eu não paguei esse preço que eu vou falar agora para vocês, totalizando, porque nos últimos 4 anos tiveram várias revisões de preço de revisão. Inclusive, quando eu comprei o carro, acho que a primeira revisão era 50, 60 reais. Não esse preço que está aparecendo aqui na tabela atualmente. Mas é bom para ter uma ideia da proporção do preço da revisão em cima de um veículo equivalente a combustão, que seria o T40. Então, considerando essa tabela atual, as revisões de 0, ou no caso de 3 mil até 80 mil, se eu tivesse um veículo a combustão T40, no básico, eu teria pagado R$ 6.848 de revisão. E no IEV40, lembrando, considerando a tabela atual, tá? R$ 4.440. Isso é uma diferença de aproximadamente R$ 2.408 somente em revisão. Ou seja, eu teria um desconto, né, uma diferença de 35% só pelo fato de ser um veículo elétrico nas revisões. Além disso, uma coisa que eu não tenho como contabilizar essa diferença, porque eu não tenho essas peças, é questão de embreagem, entre outras peças todas de desgaste natural, que o carro elétrico não tem, logo eu não tenho esse custo. Então, na verdade, a economia que eu tive com manutenção foi muito maior que esses R$ 2.408. Até o momento, o que eu tive realmente de desgaste de peça foram 6 pneus. 2 na frente, que eu troquei com 17 mil quilômetros, porque o alinhamento estava errado, então comeu pelo lado, mas nesse caso nem deveria considerar na estatística nossa aqui. E depois eu troquei os 4 pneus com 70 mil quilômetros.
Paguei por volta de R$ 500 cada pneu, deu uns R$ 2.000 na troca de pneus, mas somente com 70 mil quilômetros. Pastilha de freio, já estou quase nos 85 mil quilômetros e não troquei até agora. Teve um amigo que trocou recentemente, mas ele trocou, o carro dele já estava com 130 mil quilômetros. Os problemas que eu tive, na maior parte das vezes, foram pequenos erros de software que foi corrigido com uma atualização. E eu tive um problema mecânico, que foi na planetária do diferencial, dentro da garantia, foi trocada. Só que o barulho persiste, mesmo depois da troca dessa planetária diferencial, o barulho persiste, então eu preciso parar para ver isso também. Eu tenho que parar para ver isso antes de acabar a minha garantia, que no caso da Jaque, eles anunciam que seja 5 anos ou 100 mil quilômetros, o que vier primeiro. A questão de consumo de energia, né? O que eu deixei de gastar, o que eu gastei com esse carro. Vamos lá. 83.177 quilômetros. Imaginando que eu consiga fazer uma média de 7 quilômetros por quilowatt-hora, significa que eu consumi com esse carro aproximadamente 11.882 quilowatts-hora, tá? Se eu tivesse carregado esse carro sempre na minha casa, utilizando uma tarifa residencial de aproximadamente 88 centavos, que aqui em São Paulo, inclusive, conta na bandeira vermelha. O meu gasto com energia elétrica nesses 4 anos seria de aproximadamente R$ 10.456,54, tá? Utilizando como um padrão o T40, que eu já vi que ele faz por volta de 10 km por litro, uma gasolina a R$ 5,00, eu teria consumido 8.317 litros e gastado R$ 41.588 nessa história. Ou seja, eu tive uma economia de R$ 31.131,96 e praticamente gastei menos de 25% do que eu teria gastado, ou seja, um quarto do custo. Na verdade, teria, porque a maior parte do tempo que eu tenho carro, eu carreguei em locais que não havia a cobrança pelo serviço de carregamento, tá? Então, a minha economia foi bem maior, porque eu nunca carreguei na minha casa, para ser bem sincero com isso. A questão é que, assim, a maior parte do tempo eu carreguei de graça, mas isso tem mudado. A maior parte dos locais, hoje em dia, que são colocados carregadores, eles estão cobrando. E eu uso muito carregamento de corrente contínua aqui perto de casa. Então, eu vou utilizar uma média. Digamos que você pague R$ 2,00 por quilowatt-hora. Então, esses 11.882 kWh, se eu pagasse R$ 2,00 cada um, eu teria gastado com recarga R$ 23.764,86 nesses 4 anos. Ainda assim, eu teria economizado R$ 17.823,64. Uma economia de aproximadamente 43% em relação ao combustível que eu teria gastado se eu tivesse esse mesmo carro T40. E quanto ao seguro? Bem, até agora eu fiz 5 vezes o seguro para esse carro, na 2019, 20, 21, 22 e agora 23. Paguei no primeiro ano R$ 2.600 pelo seguro da Porto, depois R$ 2.900, R$ 3.100, R$ 3.600 e esse ano R$ 4.000. Lembrando, todos os seguros foram com a Porto Seguro, que foi, no caso, a seguradora que trouxe a melhor proposta para mim, não somente em benefícios, mas também em preço. Ah, então quer dizer que meu seguro vai ser isso? Não, bem longe disso, porque seguro é algo muito particular, muito específico, vai do perfil de cada pessoa, inclusive como ela usa, o quanto que ela roda, onde que ela mora. Agora falando um pouquinho sobre a mobilidade elétrica no Brasil, tá? Gostaria de dar para vocês um pequeno panorama, o que eu tenho observado na mobilidade elétrica nesses 4 anos, ok? Lógico, vou começar falando da Jaque, porque é a marca que eu tenho mais afinidade, que eu conheço mais, tenho mais intimidade com os veículos deles, tá? Em primeiro lugar, não seria justo eu não mencionar que em 2014 a Jaque Motors trouxe
um primeiro veículo elétrico para o Brasil, que foi um Jaque J3 Touring. Ele tinha baterias de chumbo, tudo foi apresentado durante a Copa. Foi mais um protótipo ali, né, para ser apresentado para a mídia em si. Mas tem um primeiro Jaque trazido em 2014. Posteriormente a isso, o primeiro carro trazido pela Jaque foi o IEV40. Eles trouxeram no Salão do Automóvel em 2018, com as pré-vendas começando em janeiro, e o primeiro lote de, se eu não me engano, 50 veículos entregue em outubro de 2019, que foi exatamente quando eu peguei o Chapolin, peguei no primeiro lote, tá? Infelizmente, não venderam muitos, foram apenas 125 unidades, mas não porque o carro não é bom, porque eles realmente pararam de trazer para o Brasil. Eles trouxeram outros modelos e aí descontinuaram o IEV40 aqui no Brasil. Então, o que foi trazido no Brasil em 2019? O IEV20, que vendeu aproximadamente 96 unidades. Depois trouxeram o caminhão IEV 1200, que esse daí praticamente é o sucesso da Jaque, com a venda de 935 unidades. Trouxeram também um IEV 60, que esse acabou não sendo lançado, né, essa versão. Trouxeram apenas 2 unidades, inclusive essas 2 foram comercializadas posteriormente. Mas, além desses 3 carros, trouxeram também o IEV 350T, que é um caminhãozinho do tamanho de um HR, vendeu 36 unidades, e a caminhonete IEV 330P. Ela foi trazida nesse ano, pouco comercializada no início, mas voltaram a recomercializar e até agora já venderam 26 unidades. Aí em 2020, eles passaram por uma repaginada, até mesmo de estratégia, junto com uma parceria com a Volkswagen, né, porque ela adquiriu uma parte da Jaque na China. Trouxeram o primeiro carro, o EJS1, que desde 2020 já vendeu 941 unidades, e o EJS4, que desde então já vendeu 351 unidades. Em 2021, uma nova fase, trouxeram o EJ7, que é o sedã da Jaque, onde vendeu até agora 120 unidades, e aí mais veículos de carga, como o IEV 750V, que é a van de, se eu não me engano, 13 metros cúbicos, já vendeu 30 unidades, a versão de passageiros, que é a IEV 750 VIP, com 6 unidades, e também tem uma versão de ambulância, a IEV 750, que tem uma unidade, uma van. Tem outros veículos que eles não aparecem aqui na lista, mas já vão aparecer logo nos próximos meses, que são os novos caminhões da Jaque. Aí agora falando um pouco do panorama geral da eletrificação no Brasil, nós temos hoje 73.726 veículos eletrificados em todo o território nacional, que isso considera-se os híbridos leves, híbridos convencionais ou como algumas pessoas já falaram, híbrido puro, híbrido plug-in. Também nós temos os veículos 100% elétricos a bateria, temos os full cell, então eu acho que, se não me engano, tem um da Toyota, e também tem alguns veículos que eles chamam de veículo elétrico com extensão de autonomia, que são aqueles que utilizam um motor gerador como o i3, e agora um carro trazido pela Seres também, tá? Mas, se a gente for cortar somente para os veículos 100% elétricos e esses daí com extensão de autonomia, atualmente nós temos 33.378 veículos a bateria no Brasil. Isso são números de agosto de 2023, não temos os números de setembro, outubro e novembro ainda, não foi divulgado pelo Denatran, tá? Desses 33 mil veículos, na verdade, os mais vendidos, na verdade, são 2 motos. São as Volts EV1 e EVS. A EV1 vendeu 3.697 unidades e a EVS 1.997 unidades. Mas se a gente for para o nicho de automóveis, veículos de passeio, e eu vou colocar caminhoneta também aí, porque a SUV entra como caminhoneta, né? São 18.190 veículos, sendo que os mais vendidos são, em primeiro lugar, o XC40 P8 com 1.880 unidades,
o XC40 P6 com 1.334 unidades, e se a gente for somar os dois, porque são XC40, são 3.214 unidades somente de XC40, tá? Depois disso vem o Nissan Leaf com 1.140 unidades, se eu não me engano, perdi a minha cola aqui, mas boa parte desses Nissan Leaf estão na mão da Movida, que colocou para aluguel. Depois disso vem o C40 também da Volvo, 961 unidades, e o EJS1 com 940 unidades ao total. O meu IEV40, como eu disse, 125 unidades. E aí, se a gente for pegar em volume de marcas, a Volvo possui 4.175 veículos 100% elétricos vendidos, a BYD 2.142 e a JAC 1.661 automóveis 100% elétricos. Agora, uma coisa interessante é mostrar também os números referente à frota nacional também por estados, tá? Então, eu fiz o levantamento aqui. Nessa conta, eu vou colocar as caminhonetes também. Então, são automóveis, caminhonetas e caminhonetes. Afinal, tem muito agroboy que gosta de caminhonete também, né? Então, em 2019, dezembro de 2019, que foi o ano que eu comprei o JAC EV40, o Brasil contava com apenas 1.159 veículos 100% elétricos a bateria. E esse número foi aumentando gradativamente a cada ano. Em 2020, já início de pandemia, mesmo assim a gente cresceu para 1.996 veículos. 2021, mais que dobro, foi para 5.089. 2022, 12.608. E agora, até agosto de 2023, 20.866 veículos 100% elétricos. Lembrando, automóveis, caminhonetas e caminhonetes. O estado com maior frota, lógico, que é São Paulo, por motivos óbvios, né? A gente tem uma das principais rendas per capita do Brasil aqui, mas aí é importante ressaltar que nós tivemos um crescimento, digamos, exponencial nos estados que começaram a aderir à isenção do IPVA. Interessante observar que o Distrito Federal teve um salto de 83 veículos em 2020 para 230 em 2021 e 787 em 2022. Por que isso? Por causa da isenção do IPVA. Então, muitos veículos que, na verdade, estão em outros estados acabaram sendo emplacados no Distrito Federal, que acaba disfarçando um pouquinho esses números aí. Então, eu sei de muitos carros que foram emplacados lá, mas rodam em outros estados. Isso é comum acontecer em praticamente todos os estados que têm a isenção do IPVA também. Tem uma outra diferença aqui que é interessante ressaltar, que é Minas Gerais. Minas Gerais, ela conta com 76 veículos em 2019, vai para 254, que foi o ano que a Movida colocou o Nissan Leaf na sua frota, tá? E como a Movida emplaca a maior parte dos seus veículos em Minas Gerais, acaba trazendo essa distorção. Os veículos nem estão em estado de Minas Gerais, mas acabam sendo emplacados lá. Então, depois de 2021 foi para 587, 2022 1.097 e agora em agosto de 2023 1.334 carros. Vale ressaltar que todos os estados do Brasil possuem pelo menos um veículo elétrico emplacado, sendo que o último a emplacar um veículo elétrico foi o estado de Roraima, em 2022, onde já contava com 4 veículos, e agora em agosto de 2023 já conta com 9 veículos 100% elétricos, desse nicho que eu falei, dos carros, dos automóveis, caminhonetas e caminhões, tá? Também tem as motos nesses estados mais afastados, como no norte, que acaba aumentando o número dos veículos 100% elétricos. Mas a gente está falando aqui dos carros praticamente. E como que está a infraestrutura de carregamento no Brasil? Bem, vamos lá. Quando eu comprei meu carro, tinha mapeado aproximadamente 300 carregadores públicos por todo o Brasil. Isso trazia para nós um número de aproximadamente 3 carregadores a cada 3,86 carros, 3 carregadores a cada 4 carros,
né? Esse número multiplicou-se por 10 vezes. 10 vezes o número que a gente tinha em 2019. Ou seja, em apenas 4 anos, nós multiplicamos em 10 vezes o número de carregadores públicos no Brasil. O problema é que a frota de veículos elétricos, ela praticamente dobrou 20 vezes, tá? Então, quando a gente tinha um carregador para cada 4 carros, 3 mais ou menos, hoje a gente tem um carregador para praticamente 7 carros, tá? Então, assim, a nossa frota está crescendo muito mais rápido que o número de carregadores em áreas coletivas, carregadores públicos, não os de casa. Casa, provavelmente, o número é muito maior. Mas, falando de pontos de carregamento fora de casa, a gente tá um pouquinho atrasado. Tá na hora de acelerar porque os carros estão vindo e os carregadores têm que ser instalados. Quanto ao tempo de carregamento, é interessante falar que em 2019 era mais comum você ter veículos elétricos que carregavam em até 50 kW em corrente contínua e 7 kW em corrente alternada. Hoje a situação já está bem diferente. Nós temos veículos que já são comercializados, como o Volvo EX30, que ele vai carregar em 175 kW em corrente contínua, 11 kW em corrente alternada, mas também temos modelos como Mercedes, BMW, que carregam em 22 em corrente alternada e até 200 em corrente contínua. Então, os equipamentos, eles também têm sido modernizados, né? Os equipamentos que antes de corrente contínua, os poucos que tinham eram de 50 kW, hoje você já vê equipamentos de até 360 kW. A tendência é que você consiga rodar muito mais e carregar por muito menos tempo. Em relação à autonomia, tamanho de baterias, eficiência energética, também mudou bastante. Era comum uma média de autonomia dos veículos entre 300, 350 até 400 km, com exceção do Chevrolet Bolt em 2019. Hoje nós já vemos facilmente veículos sendo comercializados de 400, 500, 600 km de autonomia. A diferença agora é que nós temos o PBEV, definido perímetro, para a mensuração dessa autonomia dos veículos, né? É autodeclaratório e isso acabou até pela expectativa de cálculo que eles trouxeram, na orientação de cálculo, na verdade, acabou-se baixando a autonomia daqueles veículos que já estavam no mercado também. Então, ele traz uma falsa impressão de que os veículos estão com uma autonomia menor do que 2019. Pelo contrário, estão com autonomias maiores, mas com uma mensuração muito mais exigente. Então é isso, galera. Esse é meu vídeo de 4 anos de carro elétrico com meu Chapolin colorado e também falando um pouquinho do panorama da mobilidade elétrica no Brasil. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço que você curta, compartilhe, comente o que você achou também. E se você já for inscrito, por favor, assine o sininho de notificações para receber o aviso dos próximos vídeos aqui do canal Meu Carro Elétrico. Valeu, galera, e até mais. Tchau, tchau.